Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Academia de Pregadores em mais uma aula do nosso curso médio em Teologia, na nossa disciplina de Introdução à Teologia. A aula de hoje é muito interessante, é uma aula sem dúvida nenhuma que mexe com os nossos corações, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi desprezado, foi esquecido em muitas academias teológicas, em muitos institutos e seminários de teologia. Nós vamos falar sobre a teologia pentecostal. Você que tem o seu material pode acompanhar conosco através da projeção o seguinte texto. A história da teologia pentecostal, ela requer uma visita na história da igreja e na história da teologia, em especial no período da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento iniciado no século XVI, que tinha o objetivo de provocar uma profunda mudança no catolicismo. Quando nós falamos em teologia pentecostal, é importante nós entendermos um pouco da história da igreja. Eu creio que um conhecimento básico da história da igreja vai nos ajudar em muito conhecer o momento em que explode a ideia do pentecostalismo num reavivamento histórico que nós vamos acompanhar, em especial a partir da aula de hoje. É bom nós termos em mente também que o protestantismo, e por isso que nós recebemos esta denominação de protestantes, foi um movimento iniciado dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, em oposição a alguns ensinamentos centrais na fé cristã. Ou seja, o protestantismo foi um movimento que buscou não criar uma outra igreja, mas provocar uma mudança dentro do catolicismo. É claro que as diferenças eram muito significativas e isto não foi assimilado pelo movimento católico apostólico romano, resultando então na construção de uma igreja com um pensamento diferente do movimento católico. Esta é a base do conhecimento da história da igreja. Neste movimento conhecido como Reforma Protestante, efetivamente nós temos o estabelecimento de uma teologia pentecostal propriamente dita, que resgatou os princípios dos dons espirituais e trouxe a coletividade de novo. E é sobre isso que nós vamos tratar nesta interessante aula que você não pode perder a sua atenção em nenhum minuto nesta aula especial da Academia de Pregadores. Olhando para esta história, é importante nós fazermos referência a um grupo. O movimento pentecostal, ele tem a sua origem em diversos grupos, em incontáveis movimentos. No ponto de vista clássico, é importante nós olharmos com atenção para alguns grupos específicos, dar um destaque um pouco maior a alguns grupos que foram mais relevantes, mais significativos, não só numericamente, mas em influência de compartilhamento de informações. Você está vendo na nossa projeção a foto de Pedro Valdo. Os seus seguidores foram conhecidos e chamados de valdenses. Na história da igreja, na história do movimento de reforma protestante, é importante nós observarmos, e a projeção nos mostra isto, que Pedro Valdo, ele destacou-se na história de seu povo por ter conseguido traduzir a Bíblia para a linguagem popular. Você sabe que na história da igreja, a tradução da Bíblia, do texto sagrado, para uma linguagem popular era um grande desafio. E esse desafio foi construído porque a liderança da igreja não tinha muito interesse que o povo tivesse à sua disposição o texto no seu original. Há também um aspecto cultural bastante significativo. Você tinha um número de analfabetismo extremamente alto nesse período da história, onde as pessoas não sabiam ler e, não sabendo ler, consequentemente, não poderiam interpretar aquele texto. Enquanto que a liderança tinha um domínio sobre este livro, ela poderia manipular o ensinamento dessa palavra com muito mais facilidade. Então, o Pedro Valdo, ele se destaca na história do povo valdense como alguém que traduziu toda a Bíblia para uma linguagem popular e conhecida daquela comunidade. Além disso, Pedro Valdo começou a pregá-la publicamente, mesmo não sendo um sacerdote.
É interessante na história da igreja que os sacerdotes, os pastores, os líderes locais tinham essa prerrogativa. Esta palavra não poderia ser pregada por qualquer pessoa. Quando você lê a biografia e a história de John Wesley, por exemplo, você vai perceber que ele foi impactado por um movimento onde pessoas comuns da comunidade local pregavam, porque ele também vinha de uma cultura onde só os pastores, só os líderes formais da igreja tinham esta prerrogativa de pregar a palavra de Deus, quando, na verdade, qualquer pessoa tomada pelo Espírito Santo do Senhor pode testemunhar as verdades contidas nesta palavra. Este movimento recebeu o nome de pré-reforma. Seus seguidores ficaram conhecidos como valdenses. Então, antes do fenômeno de Lutero, de Martinho Lutero, da fixação das 95 teses na porta da catedral, nós temos um período que já chamou a comunidade local para uma nova realidade de igreja. E um desses movimentos que teve um grande impacto na história da humanidade e também da igreja foi o movimento liderado por Pedro Valdo, dos valdenses, que foram o nome dos seus seguidores, então ficou conhecido como valdenses. Olhando para essa história, é importante que neste período de reforma da igreja, ou seja, desse desejo de mudar o comportamento e a prática religiosa do movimento católico apostólico romano, houveram alguns nomes que se destacaram nos ideais de mudança que a igreja precisava experimentar. E você tem a foto deles para você acompanhar aqui em nossa projeção. Da esquerda para a direita, você tem a foto de John Wycliffe, um teólogo inglês. Você tem no meio dessa projeção a foto do Jerônimo Savonarola. E à direita você tem a foto de John Hus, que foram responsáveis em divulgar a rejeição às diversas doutrinas católicas praticadas nesta época. Você já acompanhou conosco em aulas anteriores a importância de um dogma, de um credo, de uma confissão religiosa. Estes homens, junto com outros expoentes da história do movimento de reforma da igreja, eles propuseram, através de pregações, de discursos, de argumentações públicas, de material impresso, contrapor a teologia católica, propondo uma volta à simplicidade, sobretudo, do Evangelho. Uma volta, sobretudo, à palavra de Deus como ela nos foi revelada. Andando nessa história, é importante nós observarmos que este movimento de reforma protestante, ele produziu, eu diria que uma filosofia, ele produziu uma forma de pensar que revolucionou a história. Quando você olha para o resultado desta revolução produzida pelo movimento de reforma, você observa que o movimento de reforma protestante produziu 5 princípios fundamentais que se opunham aos ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Estes princípios ficaram conhecidos como solas, ou seja, uma palavra latina que traduzida para o português significa somente. Um dos resultados produzidos pelo movimento da reforma foi uma filosofia que se resumiu em 5 pontos chamados de solas. Quando nós olhamos para estas solas, nós observamos que estas solas se resumem nas seguintes expressões da verdade. Primeira, sola scriptura. Sola Escritura significa, em nossa linguagem, que somente a Escritura deve ser a nossa regra de fé e prática. Era um movimento que abolia alguns tipos de interpretações auxiliares ao texto original contido na revelação da palavra de Deus. Se pregava mais ou menos o seguinte: a autoridade papal, a autoridade eclesiástica, não pode ser comparada à autoridade dos autores inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma autoridade humana tem o direito, tem a autoridade de acrescentar ou tirar palavras que compõem a essência deste livro. Por isso, estes reformadores pregavam esta realidade. Sola Scriptura. Somente a Bíblia pode ditar o que é uma regra de fé. Nenhum outro documento tem essa autoridade. A segunda sola é a sola fide, ou seja,
somente a salvação pela fé e tão somente por ela. Não existe outro caminho a não ser um caminho trilhado pela fé que leva o homem a encontrar a salvação. Não existe outro documento, não existe outro comportamento, não existe outra filosofia, não existe outra atitude a não ser uma atitude de fé em Cristo Jesus, no reconhecimento da morte vicária de Cristo no Calvário, por intermédio da nossa fé que nos conduzirá à salvação. A terceira sola é a sola gratia, ou seja, a salvação se dá somente pela graça. Na trajetória da busca pela salvação, esta salvação só é alcançada como fruto de uma misericórdia divina. Não somos merecedores de sermos salvos. Não somos merecedores de sermos agraciados por Deus. A não ser pela sua graça, pelo seu favor que transcende o entendimento humano, que vai além da imaginação e das expectativas do homem. Um favor totalmente imerecido, movido em nossa direção, que é a graça de Cristo que nos salva e que nos produz a possibilidade de ingressarmos em uma vida eterna ao lado de Cristo Jesus. A quarta sola que foi produzida pelo movimento de reforma foi a solo gratia, ou seja, a solus Christus, perdão. O que significa a solus Christus? Cristo somente é suficiente para nos salvar. Não há outro caminho. Interessante que quando nós olhamos para a solus Christus, nós temos um bom argumento para combater o politeísmo, nós temos um bom argumento para combatermos esta proliferação de religiões que pregam que todos os caminhos levam o homem a Deus. A Solus Christus limitou isto e deixou muito claro, por intermédio deste pensamento, que não existe outro caminho, a não ser o caminho que passa por Cristo Jesus para nos levar aos céus. Essa história que no final todos nós servimos ao mesmo Deus é um engodo de Satanás. É um engodo do inferno. Nenhum caminho que se utilize de outra estratégia, a não ser passar por Cristo, vai levar o homem aos céus, vai levar o homem a Deus. A soli Deo Gloria foi a solos que nos ensinou que somente a Deus devemos dar a glória. Ou foi a solos que deixou estabelecida esta realidade, que a glória deve ser dada exclusivamente a Deus. Não é objeto desta disciplina, mas é muito interessante nós termos bem definido em nossa prática de vida cristã a diferença entre louvor, adoração e glória. Existe muita confusão entre essas palavras. O louvor é uma atitude de reconhecimento de uma habilidade de alguém. Por exemplo, não é errado eu louvar alguém, louvar uma outra pessoa. Deixa eu trazer um exemplo clássico na nossa cultura. Por exemplo, um governo, por proposição de um legislador, pode ofertar para alguma pessoa que desenvolveu uma atividade de relevância em um determinado lugar geográfico um título de louvor, de reconhecimento público de uma atividade relevante para uma comunidade local. Um outro exemplo que é muito clássico na nossa cultura. Um aluno, em qualquer nível escolar, quando ele atinge uma nota máxima, ele recebe um reconhecimento máximo ou de uma relevância de intensidade muito grande, como fruto de uma produção educacional, ele recebe uma nota com louvor. Alguns de nós, quem sabe um dia nas nossas vidas, ganhou uma nota 10 em uma disciplina escolar. E ao lado daquela disciplina nós recebemos este reconhecimento do nosso professor. Nota 10 com louvor. Outros também tiraram 10, mas o seu 10 foi diferenciado. Os outros trouxeram as respostas certas, mas você trouxe a resposta certa e a solução para o problema que foi apresentado. Ou seja, a sua nota é uma nota máxima, uma nota 10 com louvor. Então, louvor é o reconhecimento da habilidade em relação a uma outra pessoa. Você pode se perguntar o seguinte: então é errado dizer que eu louvo a Deus? Claro que não.
Estou dizendo pelo contrário, que é correto. Quando você louva a Deus, você está expressando publicamente que você reconhece as qualidades presentes na pessoa de Deus. Agora, adoração e glória são coisas completamente diferentes. Na adoração existe louvor. No louvor não pode haver adoração. No louvor não pode haver a glorificação. Mas na adoração e na glorificação, necessariamente você tem a figura do louvor. Adoração é reconhecimento da divindade de alguém. A adoração é um processo de entrega do corpo, da alma e do espírito. Você se rende numa atitude de reconhecimento de estar diante de um Criador. A criatura se prostra, se rende, louva e tem uma postura de devoção em relação a esta divindade. Então o movimento de reforma protestante, estabeleceu a soli Deo glória, onde somente a Deus devemos dar glória. Na cultura dos judeus, esses conceitos trouxeram alguns problemas sérios. E algumas das seitas no judaísmo, alguns pensamentos equivocados na cultura dos judeus, não só nas seitas judaicas, mas até mesmo no povo que viveu na lei, foi levado a um ensinamento errado de glorificar anjo, de adorar anjo, de conversar com anjos, de falar com anjos. Então a reforma protestante estabeleceu sola escritura. Somente a escritura sagrada deve ser levada em consideração como regra de fé e prática. Sola fide. Somente seremos salvos por intermédio da nossa fé. Sola gratia. A salvação nos é concedida exclusivamente pela graça de Deus. Solus Christus. Somente Cristo é suficiente para nos salvar. E só lhe deu glória. A glorificação deve ser exclusiva a Deus. Vamos andar nessa disciplina? Com a chegada do reavivamento no fim do século XVII, dá-se início, e também do século XVIII, na Europa e na América do Norte, os pregadores calvinistas, luteranos e arminianos passaram a enfatizar o arrependimento e a piedade na vida cristã. Qualquer estudo do pentecostalismo tende-se a ter aos eventos desse período, especialmente a doutrina da perfeição cristã, ensinada por John Wesley. Você que está nos acompanhando pela projeção, você está vendo esta figura ao lado direito da sua projeção, superior, em cima, de John Wesley, e também do que foi considerado o pai do metodismo, e também pelo seu assistente, que você está vendo abaixo nesta figura, à direita, o John Fletcher. Nós só podemos falar em um movimento estruturado do pentecostalismo. Nós não estamos dizendo que o movimento pentecostal cessou, como dizem os cessacionistas. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Mas este reavivamento, esta reforma pentecostal, que eu costumo denominá-la, ela obrigatoriamente precisa reconhecer que foi influenciada por esses dois personagens. Quem são eles? John Wesley, o pai do metodismo, e John Fletcher, que foi o seu assistente. Olhando para essa história que é fantástica, e voltando um pouquinho para John Wesley, nós observamos que uma das suas publicações, chamada de A Short Account of Christian Perfection, de 1760, ela conclamou, ou seja, ela desafiou os seus seguidores a buscarem uma nova dimensão espiritual. A prática religiosa, ela estava num estado de estagnação, num ritualismo, ou seja, numa repetição de costumes que levou o povo religioso no século XVI e XVII a se esfriar e praticamente a observar uma vida religiosa pautada em obrigações religiosas. Através da publicação deste texto, por isso que eu já afirmei em outras aulas aqui, um bom teólogo não é o teólogo que fala bem. O bom teólogo é o teólogo que escreve bem e compartilha as informações que ele escreveu com os seus seguidores. Então, o John Wesley, ao publicar em 1760 este documento,
ele promoveu um desafio e uma revolução, trazendo à existência uma nova dimensão espiritual. Essa segunda obra da graça, que foi a ênfase desta reforma, posterior à conversão, de acordo com o pensamento wesleyano, ela libertaria os crentes de sua natureza moral e imperfeita, que os tem induzido ao comportamento pecaminoso. Aqui cabe uma observação que não faz parte da nossa disciplina. Quem estuda o movimento pentecostal, fruto da Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, observa até com um pouquinho mais de atenção esta realidade. É um dos pastores que influenciou os protagonistas do movimento pentecostal no Brasil, a saber, Daniel Berg, Gunnar Wing e Louis Francescon, que foram os 3 europeus que influenciaram a América do Sul com a mensagem pentecostal, foram alunos de um pastor chamado William Durham. O pastor William Durham, ele é um dos expoentes da defesa de uma teologia chamada a obra consumada. O que significa isso? Nós acreditamos que no ato da conversão, no ato em que nós nos entregamos a Jesus, o Espírito Santo, a partir deste arrependimento dos nossos pecados, a partir do momento em que entregamos o nosso coração ao controle e ao senhorio de Cristo, de imediato recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós passamos a ser morada, templo do Espírito Santo. E exatamente neste momento que o Espírito Santo nos apodera, toma conta de nós, de imediato, instantaneamente, no mesmo momento, nós iniciamos o desenvolvimento de uma vida de santidade. Isso é um parênteses, não é o objetivo da nossa disciplina. A teologia wesleyana, que pregava uma segunda obra da graça, entendia um pouco diferente do que nós compreendemos como uma teologia nos dias de hoje. Esta obra, ou esta segunda obra da graça pregada por Wesley e por seus seguidores, que deu origem ao movimento Holiness, que é o movimento de santidade, pregava essencialmente o seguinte: a partir do momento que eu me rendo a Jesus, eu tenho os meus pecados perdoados. O Espírito Santo habita em mim, mas para eu viver em santidade, eu preciso de uma segunda experiência. Seria uma espécie, não é com estas palavras que essa trilogia foi construída, mas para ficar bem claro para todos nós aqui, você precisava de uma segunda conversão, precisaria de um tempo, uma espécie de período de experiência para se ter uma chancela. Não, realmente ele buscou uma mudança. E esta segunda obra wesleyana mais ou menos explicava que este comportamento era fruto de uma segunda obra de Deus na vida do ser humano. Bom, passado este parênteses, que não é fruto de objeto do nosso estudo, esta segunda obra da graça posterior à conversão, que libertaria os crentes da sua natureza moral e imperfeita e que os levaria à prática de uma vida distante de um comportamento pecaminoso, na prática uma vida de santidade, foi o que influenciou os religiosos desta época a se voltarem para os princípios pentecostais que haviam sido desprezados, esquecidos e abandonados no decorrer da história da igreja. Embora a teologia reformada, você acompanhe nossa projeção, haja identificado o batismo no Espírito Santo com a conversão, alguns reavivalistas dentro dessa tradição aceitavam o conceito de uma segunda obra da graça para revestir de poder, acreditavam no conceito de uma segunda obra da graça para revestir os cristãos no poder do alto, e entre eles se encontravam estes dois personagens que você está vendo em nossa projeção. À esquerda, o conhecido pregador Dwight Moody, e à direita, o conhecido teólogo Torrey. Eles também eram adeptos desta ideia que teve a sua origem em John Wesley e no movimento wesleyano, ou seja, de uma segunda obra que efetivamente batizava com o Espírito Santo e tornava aquele neoconverso apto a trilhar uma vida de santidade. Passadas essas diferenças teológicas no que diz respeito a uma única experiência, que é o que nós cremos, e duas experiências distintas pregadas por Wesley, você começa a perceber que
os principais personagens dos movimentos reavivalistas na história começam a incorporar e a trazer de volta os conceitos que foram esquecidos pelo pentecostalismo. Indo adiante, nós observamos que um dos primeiros movimentos pentecostais, fruto do reavivamento norte-americano, teve destaque em Richard Spurling, que foi um pastor batista licenciado, que promoveu reuniões na Carolina do Norte, marcada por intensa glossolalia, que é o falar em línguas estranhas. Antes do movimento da Rua Azusa, antes de Charles Fox Parham, antes de William Seymour e antes de tantos outros personagens do movimento pentecostal, você tem na casa de um homem simples chamado Richard Spurling, um pastor batista licenciado, reuniões de oração onde eles clamavam a Deus para falar em línguas estranhas num fenômeno chamado glossolalia. É importante você observar, não faz parte também da nossa disciplina, os nossos colegas, os outros professores da academia vão falar com você sobre isso. Existe uma diferença para um fenômeno que é conhecido como xenoglacia, para um fenômeno conhecido como glossolalia. Xenoglacia é uma capacidade de você falar um outro idioma que já é conhecido na Terra sem ter estudado esse idioma. Imagine comigo que eu, Eliel, não sei falar alemão. Mas existe uma possibilidade, por intermédio de um milagre de Deus, de eu falar alemão. E eu conheço missionários, não um só, mas eu conheço testemunhos de missionários, por exemplo, que chegaram ao leste europeu no momento em que o leste europeu foi usado pelo sistema soviético como uma cortina de ferro e implantaram um comunismo dentro de uma ditadura, dentro de um imperialismo insano, e perseguiram a igreja cristã, perseguiram os movimentos cristãos, e você tinha verdadeiros missionários que iam para lá, pessoas que abraçavam este desafio, porque era como você assinar uma sentença de morte, ser missionário, em um país dominado dentro do que nós conhecemos ao longo da história como sendo a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E eu conheci uma dessas irmãs que chegou na Romênia, e ela não sabia falar romeno. Quando ela chegou naquele país e apresentou os seus documentos, ela fez uma oração e ela disse: Senhor, eu preciso de um milagre. E o milagre que eu preciso é que eu preciso falar romeno agora. E o Senhor lhe presenteou com um domínio pleno do idioma romeno, e ela começou a falar romeno fluentemente, sem nunca ter aberto um dicionário de português e romeno. Este fenômeno é chamado de xenoglacia. Este fenômeno ele é verificado, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando o Espírito Santo do Senhor desceu sobre aqueles que lá estavam orando. A Bíblia diz que as pessoas que estavam ao redor daquele espaço começaram a entender e a compreender a sua linguagem, o que era dito lá dentro. Isto é xenoglacia. O fenômeno da glossolalia é diferente. O fenômeno da glossolalia também é um milagre. Ou seja, é uma possibilidade que Deus nos dá quando nos capacita a falar um idioma que não tem a sua origem na terra, que é desconhecido dos homens. E através deste batismo, que é o selo do Espírito Santo das nossas vidas, nós começamos a falar uma língua que nós não conhecemos. Há um outro equívoco neste pensamento, que também não faz parte da nossa disciplina, mas eu creio que é importante a gente compartilhar rapidamente aqui. E em nenhum momento a Bíblia afirma que as línguas estranhas, o fenômeno de glossolalia, nos leva a falar a língua dos anjos. Tem gente que pega e interpreta interpreta uma passagem bíblica completamente equivocado, dizendo que línguas estranhas são as mesmas línguas que os anjos falam lá nos céus. Quando o apóstolo Paulo fala, inclusive, nessas línguas dos anjos, ele está dizendo que o fenômeno da glossolalia é um fenômeno que nos leva a falar uma língua que tem a sua origem nas regiões celestiais. A semelhança da linguagem que os anjos se comunicam lá nos céus, e eu não sei qual é, a Bíblia em nenhum momento se preocupou ou julgou ser relevante, porque tem crente que não tem o que fazer, meu irmão. Teólogo que não tem outra coisa para se preocupar, ele fica tentando achar na Bíblia qual o idioma que os anjos falam lá no céu. Quantas horas eles param, a velocidade que eles se deslocam lá no ar, qual é o seu passatempo, se é que eles têm passatempo, qual é as suas atividades. A Bíblia não se preocupa com isso. Isso aqui é enrolação, isso é engodo, isso aqui é pensamento humano. Agora, o que a Bíblia diz e deixa bem claro
é que o fenômeno da glossolalia, ele tem a sua origem nos céus. Ou seja, as línguas estranhas que nós professamos e falamos nos dias de hoje, elas têm a sua origem lá nos céus, que foi o mesmo lugar que deu uma origem à língua dos anjos. Mas vamos voltar à história. Um dos primeiros movimentos pentecostais, que trouxe este reavivamento pentecostal no mundo todo, surgiu na casa desta família simples, que você vê a foto na projeção, do pastor Richard Spurling, juntamente com a sua família. E os cultos que eram realizados na casa dele eram muito objetivos. Senhor, nos batiza com o teu Espírito Santo, para que nós possamos te adorar de tal maneira que não haja linguagem humana nesta terra capaz de expressar o que nós sentimos em relação a ti. Talvez você nem sabia por que falava em línguas estranhas. Uma das causas, um dos objetivos de nós falarmos em línguas estranhas é porque a língua estranha, ela é um processo que está aproximado com a adoração. Quando você vê alguém falando língua estranha, fora de um propósito de adoração, pode desconfiar porque é repetição de palavra decorada. Língua estranha faz parte do processo de adoração. Você já elogiou a sua esposa, o seu esposo, já disse uma palavra de carinho para o seu filho, para sua filha? Geralmente, quando você faz isso, você diz assim para ela: eu te amo, você está muito lindo, eu gosto muito de você, você é a razão da minha vida, coisa do gênero. E quando você começa a dizer essas palavras, vai chegar um momento que isso vai acabar. Vão acabar os adjetivos para você expressar um sentimento de amor por alguém. Quando você está expressando um sentimento de amor em relação a Deus, de devoção, de adoração e glorifica a Deus, acontece a mesma coisa. Você vai começar lá o seu processo de adoração dizendo: Jesus, eu te amo, tu és lindo, és o anelo da minha alma, és o meu rei, és o meu redentor, é o meu salvador, o teu nome está sobre todo nome. Aí você vai perceber que em 5 minutos acaba tudo que você tinha para falar para Jesus. E aí? Aí entra as línguas estranhas. É uma língua que eu não conheço. É uma língua que um homem não consegue expressar os seus sentimentos. Aí eu levanto as minhas mãos, fecho os meus olhos, começo a chorar, me derramo na presença do Senhor e começo a adorá-lo em línguas estranhas. Às vezes é gente sem propósito nenhum. O sujeito está dormindo no culto, de boca aberta. Boca aberta, a boca parece estacionamento de mosquito. Mosquito entra, sai, ele nem vê, está dormindo. Aí chama ele para cantar, pronto. Ele já bate o pé, bate palma, já começa a falar em línguas estranhas. Não aceita esse tipo de gente no seu meio, não. Não aceita esse tipo de gente enganando os nossos crentes, enganando nos púlpitos que eles estão presentes. Onde tem adoração, tem línguas estranhas. Línguas estranhas sem adoração, pode duvidar que alguma coisa de errado está acontecendo aí. Indo nesta análise histórica, foram muito comuns neste processo que antecipou o retorno, o que nós conhecemos como pentecostalismo clássico, os cultos nas residências. Os irmãos se reuniam nas casas, oravam, buscavam o batismo com o Espírito Santo. E esta figura que você está vendo na projeção, de Charles Fox Parham, nos abre a cortina para o estabelecimento de um movimento estruturado no pentecostalismo, conhecido na história da igreja como pentecostalismo clássico. Charles Fox Parham, este evangelista de origem metodista, que teve a sua origem nos movimentos de santidade, no movimento Holiness, foi quem realmente aprofundou a discussão em torno do batismo do Espírito Santo. Convencido pelos seus próprios estudos no livro dos Atos dos Apóstolos e influenciado por Arvin Sandford, testemunhou Parham um reavivamento notável na Escola Betel, na cidade de Topeka, no estado do Kansas, nos Estados Unidos da América, no ano de 1901. Esta projeção que você está vendo agora é a foto do prédio que foi adquirido pelo Charles Fox Parham para instituir um instituto, um seminário bíblico. Olha que coisa interessante. Aqueles que gostam de criticar o ensino teológico na Bíblia nunca estudaram a história da igreja. Muito menos conhecem a origem do movimento pentecostal. O movimento pentecostal clássico, ele teve um espaço em um seminário, em uma escola bíblica teológica para incendiar o mundo todo. O movimento pentecostal no Brasil, iniciado pela Congregação Cristã no Brasil, na figura de Louis Francescon, que foi o primeiro pentecostal a chegar nas Américas, em primeiro lugar na Argentina e em segundo lugar no norte do estado do Paraná, na cidade de Santo Antônio da Platina. Seguido um ano depois pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, foram frutos de estudos que esta escola realizou
comandada por Charles Fox Parham. Quando nós olhamos para essa história, é importante nós observarmos, e eu coloquei nesta tela o seguinte, que os adeptos do pentecostalismo precisam ser identificados no meio do povo religioso. O adepto do pentecostalismo, ele crê no poder do Espírito Santo através da contemporaneidade dos dons espirituais. Eu só posso me apresentar como pentecostal se eu acredito que o mesmo fenômeno descrito no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos acontece da mesma maneira nos dias de hoje. Eu só posso me considerar um pentecostal se eu acredito na contemporaneidade dos dons espirituais descritos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Se eu acredito que esses mesmos fenômenos descritos lá acontecem exatamente e na mesma intensidade nos dias de hoje, eu tenho as credenciais para me apresentar como um pentecostal. Os integrantes do movimento pentecostal, eles creem que o Espírito Santo continua a se manifestar nos dias de hoje, da mesma forma que em Pentecostes, descritas no Novo Testamento. O pastor Elienay Cabral, que é um conhecido pensador do movimento pentecostal, membro da denominação Assembleia de Deus no Brasil, escreveu há algum tempo atrás, em um comentário na lição da Escola Bíblica Dominical, que é editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, a ACPAD, na lição bíblica de jovens e adultos, que celebrou o centenário do movimento pentecostal no Brasil, no ano de 1911, o seguinte, ou seja, as seguintes verdades. Ele disse o seguinte: são legitimamente pentecostais os que, em primeiro lugar, ou seja, ele se preocupou aqui em estabelecer um padrão, porque tem muita gente levando o nome de pentecostal nos dias de hoje sem ser pentecostal. É muito comum, por exemplo, você chegar numa igreja tradicional e o sujeito se apresentar: não, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo deles é diferente do nosso. Eles acreditam que no processo de conversão, ao receber o batismo com o Espírito Santo, eles estão batizados com o Espírito Santo. Nós pensamos diferentes. A teologia pentecostal acredita exatamente no seguinte: eu sou pentecostal a partir do momento que eu falo línguas estranhas e manifesto os dons espirituais descritos em 1 Coríntios, ali quando o apóstolo Paulo deixa muito claro o que é uma manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então o pastor Elienay Cabral, ele nos diz assim, só podem ser considerados pentecostais aqueles que aceitam a soberania da Bíblia Sagrada como a inspiradora e inerrante palavra de Deus, elegendo-a como infalível regra de avaliação de toda e qualquer manifestação espiritual. Tem gente hoje que se julga pentecostal, mas despreza a Bíblia. Ele vive mais de experiências do que da própria normatização da palavra de Deus. Tem gente que literalmente está chegando às raias da loucura e dizendo o seguinte: eu não preciso da Bíblia para ter uma comunhão com Deus. As minhas experiências com o Espírito Santo me levam a ter um entendimento pleno e suficiente da revelação de Deus, e eu não preciso da Bíblia. Você não é pentecostal. Você não tem autoridade e moral para se apresentar como pentecostal. Mas o pastor Elienay continua dizendo o seguinte: acompanhe nossa projeção. Só podem ser considerados pentecostais aqueles que mantêm a pureza da sã doutrina, conforme a encontramos na Bíblia Sagrada em Atos 2:42 e 1 Timóteo no capítulo 4, versículo 16. Ele deixa bem claro que não adianta eu ter uma experiência com o Espírito Santo e não manter essa experiência, eu deixo de ser pentecostal. Eu vi um vídeo esses dias no YouTube e me chamou muito a atenção. Você pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Mas eu vi um grupo de evangelismo numa cidade que eu não sei lhe precisar agora, evangelizando alguns moradores de rua. E à medida que eles estavam evangelizando aqueles moradores, me chamou a atenção de uma moça viciada em bebida alcoólica e também em drogas, vivendo como uma maltrapilha nas ruas daquela cidade. E de repente ela se levantou do chão e começou a falar em línguas estranhas e começou a profetizar na vida de uma das pessoas que estavam envolvidas naquele processo de evangelismo. E houve uma comoção muito grande daquelas pessoas que estavam presentes ali. Eu não vim aqui julgar, pelo contrário, eles estavam fazendo um serviço que muitas vezes eu e você não fazemos.
e eu não quero aqui enfatizar o erro que eu percebi no vídeo, porque o vídeo tem muito mais coisas a serem exaltadas do que este ponto de vista que me chamou a atenção. A gente precisa, como crente, ter um cuidado para não dimensionar os erros, porque no meio dos erros existem muito mais acertos do que erros no meio das situações. Mas o que me chamou a atenção é que uma pessoa vivendo na escravidão da bebida e do vício nas drogas, ele não tem mais a capacitação e a habilitação para profetizar. Porque profecia é uma manifestação de um dom espiritual. E isso só é possível para quem vive em conformidade com a palavra de Deus. Eu estou dizendo literalmente para você que uma pessoa em pecado, uma pessoa que perdeu a comunhão com Deus e com a igreja, que é o seu corpo vivo aqui na terra, ela perde esta concessão. Porque Deus, ele dá esses dons espirituais por intermédio de uma concessão. Concessão é o seguinte: eu te dou, mas eu também posso tirar. Tem gente que se julga dono de uma concessão espiritual. E independente da sua condição espiritual, ele usa ou não usa de acordo com a sua vontade. Negativo. Tem regras. E a regra está estabelecida na palavra de Deus. Comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão com o corpo vivo de Cristo nessa terra. O pastor Elianai Cabral também diz que a terceira marca de um pentecostal legítimo é que ele acredita na atualidade do batismo com o Espírito Santo e também dos dons espirituais. Há um movimento, nós vamos tratar sobre ele um pouco mais à frente, chamado de cessacionismo. Um grupo de pessoas que resolveu imaginar que os dons espirituais foram concessões de Cristo à igreja primitiva. Porque a igreja precisava se estabelecer, a igreja precisava ter uma credibilidade a partir da sua construção, e que isso não era mais necessário com o passar do tempo, e Deus retirou esta concessão. Aqueles que defendem esta teologia cessacionista, eles têm dificuldade em fundamentar isso aqui na palavra de Deus, mas é uma realidade. Assim como tem crente que acha completamente desnecessário falar em línguas estranhas, porque não sabe a origem das línguas estranhas, não sabem o objetivo, não conhecem a motivação que leva um homem cheio do Espírito Santo a falar em línguas estranhas. Então, pentecostal que não fala em língua estranha, não deveria se considerar pentecostal. Pentecostal que não acredita em dom espiritual, em profecia, em palavra de sabedoria, em palavra de conhecimento, em operação de milagres, em dons de cura, não pode ser considerado um pentecostal. O pastor Elianai também nos diz o seguinte: só podem ser legitimados como pentecostais pessoas que cumprem integralmente as demandas da grande comissão que nos deixou o Senhor Jesus no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, versículos de número 15 até o versículo de número 20. Se você não conhece a grande comissão, fica difícil nós falarmos em pentecostalismo com você. Se você não conhece o texto de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 até o versículo de número 20, e você não cumpre de forma integral o que este texto bíblico diz, você não pode ser chamado de pentecostal. Nós estamos chegando à conclusão desta aula sobre a teologia pentecostal, dizendo para você que o movimento da reforma protestante foi um movimento que teve como objetivo mudar a vida da Igreja Católica. Não foi um movimento que teve como base construir uma nova igreja. Quando você encontrar alguém ensinando isto, pode ter certeza que você está diante de um ensinamento equivocado. O movimento de reforma protestante foi um movimento que propôs uma ruptura do modelo eclesiástico católico apostólico romano, trazendo a palavra de Deus para os integrantes do corpo de Cristo da igreja, dando a eles a oportunidade de ter um contato direto com a revelação de Deus aos homens por intermédio da Bíblia Sagrada. O movimento de reforma protestante construiu na figura de muitos personagens da história da igreja vozes de esperança, como foi o caso de Pedro Valdo juntamente com os valdenses, um homem que teve coragem de levantar uma bandeira onde a identidade do verdadeiro cristianismo foi preservada. O movimento da reforma protestante produziu na história
que nos deixou um legado na figura de John Wesley e o seu assistente Fletcher, que trouxeram a uma reflexão bastante profunda para a igreja dos seus dias de um retorno à santidade, de uma vida verdadeiramente separada do pecado. Esta mensagem influenciou homens como Dwight Moody. Esta mensagem chegou no coração de um pastor batista norte-americano que resolveu trazer a sua família para orarem e buscarem o falar em línguas de novo. Esta mensagem influenciou Charles Fox Parham, um líder do movimento metodista norte-americano, a construir uma escola teológica para ensinar os seus alunos o que significa viver na dimensão do Espírito Santo. Esta mensagem influenciou Louis Francescon, um jovem italiano que estava trabalhando nos Estados Unidos, e influenciou 2 jovens suecos como Gunnar Wingren e Daniel Berg, a se voltarem para a realidade do Espírito Santo. E se hoje na América Latina e no Brasil nós podemos desfrutar deste entendimento de uma teologia essencialmente pentecostal, nós precisamos agradecer a Deus pela vida de homens que se doaram, que se dedicaram, que foram perseguidos, que foram expulsos, que foram desprezados, que foram reprovados, que foram repudiados dos movimentos em que eles participaram na sua época. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Em nossa próxima aula, se Deus quiser, nós daremos continuidade à história do movimento pentecostal, sobretudo como esse movimento tem se estruturado